Jovem Pan, na COP30. Bom, as autoridades já estão em alerta sobre as mudanças climáticas. Hoje é o terceiro dia da COP30 que está acontecendo lá em Belém do Pará. E quem está acompanhando tudo de perto é o Bruno Pinheiro, que chega com a gente agora ao vivo por aí. Bruno, ontem tivemos uma manifestação, uma espécie de tumulto, confronto, houve uma invasão ali. A segurança precisou conter esses manifestantes. Alguns policiais, inclusive, ali ficaram feridos, alguns seguranças feridos. Um tumulto generalizado. Hoje, como é que foi o dia? Parece que as pessoas demoraram até para entrar. Teve reforço da segurança, havia algumas filas ali na parte, de fora, com mais cautela para as pessoas entrarem. E agora, tá tudo normalizado? Boa tarde. Segurança reforçada por conta de uma invasão inesperada, né, Márcia? Ótima semana a você, aos nossos analistas, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação estarmos juntos. Logo cedo, houve então uma espécie de uma varredura, na sequência foi liberado o acesso normalmente, mas como já acompanhamos hoje ao longo do dia desta quarta-feira, ontem por volta das 7h30 da noite houve essa invasão. Eu conversei hoje nas primeiras horas do dia com alguns nomes ligados à segurança do evento, nomes ligados ao governo também, nomes do GSI, para tentar entender como isso aconteceu. Relatos de quem estava na operação de ontem, que por volta de 7h30 da noite, quando o evento já estava fechado, a entrada de acesso a esse evento, homens chegaram num grupo muito bem organizado, homens com resistência e homens fortes estavam na linha de frente. Esses conseguiram acessar rapidamente, arrombando esse acesso aqui da área azul, da zona azul, onde entram jornalistas, chefes de Estado, autoridades, e conseguiram acessar rapidamente. Onde é visto como um erro que a segurança contratada para atuar no evento, que é uma empresa aqui do estado, da cidade de Belém, inclusive, era esperado cerca de 90 homens que estivessem na linha de frente, atuando na segurança do evento. Mas, de acordo com informações com quem eu conversei hoje cedo, cerca de 55 a 60 pessoas estavam vindo, já que o outro número acabou não comparecendo. E já que não são funcionários ligados diretamente, apenas uma espécie de uma diária no evento, eles não compareceram e também não vieram com nenhuma explicação. Isso acabou dificultando ainda mais a segurança. Quando a invasão aconteceu, o GSI estava lá, mas não é um número tão reforçado, tão forte, realmente como era o esperado. Foi necessário o quê? O GSI orientar esses funcionários, esse segurança, para fazer uma contenção humana ali, para se unirem para evitar que a invasão chegasse até aqui às salas de reuniões, onde era a expectativa inicial de uma ocupação. E aí, o que aconteceu? Foi necessário os seguranças americanos, que estão com a ONU, também intervirem. Somente eles estão armados aqui. O GSI não estão armados. Segundo informações confirmadas pela Jovem Pan, o GSI, que é a segurança institucional da Presidência da República, atuando com 60 homens. Foi feito uma solicitação de um reforço que chega ainda nesta quarta-feira. Esse número vai chegar a 90 homens. Agora, sobre o 8 de janeiro, alguns nomes que estavam aqui na segurança de ontem também estavam dentro do Palácio do Planalto na ação do 8 de janeiro. Eu ouvi que no 8 de janeiro eles tinham uma estrutura para fazer uma ação muito maior de contenção. Mas aqui a força na hora de arrombar ali o acesso foi muito maior do que a força usada no 8 de janeiro, porque foi muito rápido, foi inesperado e nem tinha nenhuma contenção. Dentro do governo há um constrangimento, porque não esperava. Há uma desconfiança sobre a segurança feita por parte da Polícia Militar, do Comando Geral aqui do Estado, porque não houve nenhum acompanhamento da Polícia Militar até aqui. Houve uma manifestação indígena, mas esse outro grupo acabou chegando até aqui sem nenhuma interdição. Hoje o que a gente vê é uma segurança reforçada aqui no acesso a essa área de jornalistas. Os funcionários que foram contratados por essa empresa que eu acabei de citar, eles estão espalhados por vários locais aqui, mas já nos próximos dias a ideia é que o GSI possa integrar totalmente e suprir essa ausência de seguranças aqui dentro da COP30. Márcia.
Bruno Pinheiro, então, direto de Belém do Pará. Vamos chamar os nossos analistas também para entrar nessa história. Ana Beatriz Rich, me perdoa, assim, eu sei que Bruno está lá fazendo essa cobertura, mas não me parece razoável fazer uma comparação de um protesto de 60 pessoas que tem ali povos indígenas e alguns manifestantes com o 8 de janeiro, com a dimensão que foi dentro do Congresso Nacional, sendo que em outras COPs, Ana, a gente está acostumado a ver tipos de protestos assim também, reivindicando, claro, a atuação dos povos indígenas, né, colocando as suas reivindicações ali. Então, não me parece uma comparação muito adequada. Márcia, a verdade o direito de manifestação é constitucionalmente garantido. O que a gente não pode é violar patrimônio e violar as regras que estão impostas pela nossa legislação. Qualquer tipo de quebra-quebra não é desejável, não é aconselhável. E se alguém ultrapassou os limites da lei que deve ser exercida para garantir ali a segurança e o bem-estar de todos os participantes, essas pessoas, individualmente, devem ser punidas. Tal como eu sempre defendi com relação ao 8 de janeiro, que cada um tivesse a sua conduta devidamente individualizada e que recebesse a punição de acordo com as infrações que cometeu. O direito a se manifestar, ele é completamente legítimo. E é isso que a gente tem que entender. Se alguém se excedeu, este alguém vai ser responsabilizado pelo seu excesso. Quero aproveitar, a gente segue com essa repercussão, ouvir também a análise do Luiz Augusto Durso, que está conosco nesta quarta-feira. E aqui, Durso, só para a gente entender um pouco melhor, eu falava sobre o GSI, que é a Segurança Institucional da Presidência da República. E eles que atuaram diretamente lá no Palácio do Planalto, é quem cuida da inteligência do Palácio do Planalto da Presidência da República. Já era necessário ter um reforço antes de qualquer incidente aqui dentro da COP, ainda que não solicitado, e outra, ainda que estamos numa GLO, na parte de fora, né? Porque aqui é um ambiente internacional, mas na parte de fora era necessário ter uma segurança maior por parte da Polícia Militar que evitasse esse acesso desse tipo de manifestação que tinha um risco de uma certa violência, como foi ontem, ou não tinha como a inteligência identificar esse movimento? Olha, Bruno, sem dúvida nenhuma houve uma negligência de segurança. E não é o acesso, é a quebra-quebra, é a invasão, é o crime. Então, eu até falava a Ana aqui nos bastidores que se um evento desse estivesse sendo sediado, por exemplo, nos Estados Unidos, aqueles manifestantes não chegariam a 1 quilômetro da porta do evento. Por quê? Porque lá há uma situação em que eles são mais rigorosos com relação à segurança de eventos internacionais. E da porta para fora, onde é a obrigação do Estado que recebe esse tipo de evento, fariam portões de acesso, fariam checagens de identificação, de crachá, de certificações, para deixar com que aqueles que realmente possam participar estejam ali e o que aqueles que querem se manifestar possam fazer em outro local da cidade, na liberdade que a Constituição os garante. Mas, sem dúvida nenhuma, aí isso pega muito mal para o Brasil, mostra uma negligência de segurança, essas imagens correm o mundo, porque, claro, o evento desse não só conta com a participação das delegações de todos esses países, mas com a imprensa desses países, e é muito indigesto para o Brasil. Essa imagem, sem dúvida nenhuma, por hoje, pelo menos, vai correr o noticiário mundial. Então, se a gente tivesse evitado, de maneira preventiva, a fazer com que esses indivíduos não chegassem ao portão principal, não conseguissem invadir, sem dúvida nenhuma, era muito melhor para o Brasil, e isso demonstra uma negligência nossa no cuidado da porta para fora.